Olá, alunos e alunas do Gran Cursos Online, aqui é o professor Érico Palazzo, professor de Direito Penal do Gran Cursos Online, delegado de polícia no Distrito Federal, e vamos dar início agora aos crimes contra a administração pública, tópico este muito cobrado em concursos públicos e que precisamos ter muita atenção e principalmente naqueles artigos, naqueles crimes que são mais cobrados, que a gente vai passando aqui para vocês de maneira detalhada. Na tela, eu já trouxe para vocês os capítulos dentro do título 11 do Código Penal, da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração pública. Nós temos que ter em mente que os crimes contra a administração pública são divididos em capítulos. O capítulo 1º, ele trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O capítulo 2º, crimes praticados por particular contra a administração em geral. Capítulo 2º-A, crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Capítulo 3º, crimes contra a administração da justiça. E o capítulo 4º, crimes contra as finanças públicas. E nós vamos ver, a depender de quais capítulos desses venham a cair na sua prova, vamos vê-los de maneiras detalhadas. Muito bem, e vamos iniciar aqui no capítulo 1º, que são crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, artigos 312 a 327 do Código Penal. Então, quando falarmos em crimes contra a administração pública, estamos tratando de todos estes delitos. Entretanto, quando nos referirmos aos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, nós vamos falar dos crimes funcionais. Olha aqui na tela, o que são esses crimes funcionais? Os crimes funcionais são crimes praticados por funcionário público no exercício das suas funções ou em razão dela. Em razão dessa função pública, deste cargo público desempenhado pelo funcionário público, ok? Então, estes são os crimes funcionais. Quando falarmos em crimes funcionais, estamos tratando especificamente dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, beleza? Os crimes funcionais, eles vão se dividir em crimes funcionais próprios, puros ou propriamente ditos, e crimes funcionais impróprios, impuros ou impropriamente ditos ou mistos. Então reparem que aqui agora a gente já está aprofundando. Nós falamos dos crimes funcionais, crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, no exercício da função ou em razão dela. Beleza. Só que os crimes funcionais, eles vão se subdividir. Nós vamos ter duas características, duas classificações dos crimes funcionais. Os crimes funcionais próprios e os crimes funcionais impróprios, como eles são mais chamados. E qual que é a diferença entre um e outro? Coloca aqui na tela. Crimes funcionais próprios. Na falta da qualidade de funcionário público ao autor, o fato é atípico. Haverá uma atipicidade absoluta. Professor, não entendi. Galera, vem comigo aqui. A situação que nós temos é a seguinte: nós temos alguns delitos, nós temos alguns crimes funcionais que, se nós retirarmos a qualidade de funcionário público do agente, do sujeito ativo, não subsistirá qualquer crime. Aquela conduta praticada pelo agente, sendo funcionário público, é um crime funcional próprio. Mas aquela conduta praticada por um agente que não é funcionário público, não encontra respaldo em qualquer outro tipo penal. Não se subsume a outro tipo penal. Logo, haveria uma atipicidade absoluta daquela conduta que é praticada por um particular. Então, para que nós possamos entender isso, é simples. Crimes funcionais próprios, praticado por um funcionário público, há crime. Crimes funcionais próprios, se nós retirarmos essa qualidade, essa característica de funcionário público do sujeito ativo, não haverá qualquer relevância penal.
Beleza? Olha aqui então um exemplo. Crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A prevaricação é um crime funcional próprio. Por que é um crime funcional próprio? Porque eu estou falando especificamente da conduta do funcionário público que retarda ou deixa de praticar um ato de ofício, ou que pratica contra a disposição expressa de lei. Vem comigo, você que eventualmente está estudando para concurso público e ainda não é um funcionário público, tem como você deixar de praticar um ato de ofício? Existe algum ato de ofício que regule as suas condutas? Tem como você praticar um ato de ofício contra a disposição expressa de lei? Claro que não. Logo, é absolutamente impossível que um particular venha praticar esse crime. Mas, além disso, se nós retirarmos a qualidade de funcionário público do sujeito ativo da prevaricação, não há qualquer incidência penal nessa conduta de deixar de praticar um ato. De praticar um ato de ofício contra a disposição expressa de lei. Repare, não é praticar um ato contra a disposição expressa de lei, mas sim praticar um ato de ofício. E ato de ofício somente é praticado ou pode ser deixado de ser praticado por funcionários públicos. Beleza? Vem comigo. Exemplo 2, advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Eu pergunto a vocês, se uma pessoa que não é funcionária pública venha a patrocinar, direto ou indiretamente, um interesse privado perante a administração pública, haverá algum crime? Não. Somente haverá crime de advocacia administrativa valendo-se da qualidade de funcionário. Se eu retiro a qualidade de funcionário, se eu pegasse somente este trecho, poderia incidir esta conduta em outro tipo penal? Claro que não. Até porque é uma conduta lícita. Os advogados vivem disso, de patrocinar interesses particulares perante a administração pública. Não há crime. Eu tenho aqui um outro exemplo de um crime funcional próprio. Só existe a advocacia administrativa sendo praticada por um funcionário público. E esta conduta, se eu retiro a qualidade de funcionário público, não encontra respaldo, não se subsume a qualquer outro tipo penal. Beleza? Crimes funcionais próprios. Vem comigo, crimes funcionais impróprios agora. Na falta da qualidade de funcionário público ao autor, ao sujeito ativo do crime, desaparece o crime funcional. Claro, se eu não tenho um funcionário público, não vai ter um crime funcional. Entretanto, o fato se adequa a outro tipo penal e é por isso que nós vamos ter aqui uma atipicidade relativa. Deixa de ser determinado crime, que seria este delito praticado por um funcionário público. Se eu retiro a qualidade de funcionário público, esta conduta recai sobre outro tipo penal. Vamos lá, exemplos então para vocês. O peculato próprio. O peculato é um crime funcional, mas é um crime funcional impróprio. Por quê? Olha a conduta do peculato: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Beleza. Vem comigo aqui na tela. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse. Beleza. Em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Eu estou falando aqui do peculato. Vamos retirar agora a qualidade de funcionário público? Vamos. Apropriar-se, retira funcionário público de dinheiro. Então, um particular, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse. Que crime a gente tem aqui? Se eu retiro a qualidade de funcionário público, esta conduta vai se adequar a outro tipo penal. Sabe qual? Artigo 168, o crime de apropriação indébita. Reparem a diferença, portanto, nos crimes funcionais impróprios. Ao retirar a qualidade de funcionário público, aquela conduta que está descrita neste delito vai se subsumir a outro tipo penal. Haverá uma atipicidade relativa. Deixa de ser um peculato agora, mas passaria a ser uma apropriação indébita. Para ficar mais claro, olha aí na tela o peculato impróprio, também chamado de peculato furto, lá do artigo 312, parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem,
o subtrai, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Muito bem, vamos tirar a qualidade de funcionário agora? Aplica-se a mesma pena se a pessoa, não tendo a posse do dinheiro, o subtrai, valendo-se, enfim, de qualquer outra facilidade ou não valendo-se de nada, porque isso aqui também vai ser específico para o funcionário público. E aí, esta conduta de subtrair dinheiro, valor ou bem encontra respaldo em outro tipo penal? Encontra respaldo no crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Logo, o peculato próprio, o peculato impróprio são exemplos de crimes funcionais impróprios. Uma vez retirada esta qualidade de funcionário público do sujeito ativo, a conduta praticada encontraria. Reparem que isso aqui é essa classificação de crime funcional próprio, crime funcional impróprio, é um exercício de abstração, tá bom? Vamos supor que esta conduta tivesse sido praticado por quem não é funcionário público. Haveria algum crime? Na prevaricação, não. Na advocacia administrativa, não. Mas e no peculato? Se essa conduta fosse praticada por quem não é funcionário público, incide crime? Ah, incidiria. No peculato próprio, incidiria ali o crime de apropriação indébita. No peculato do parágrafo 1º, incidiria o crime de furto. Ok? É um exercício de abstração. Retirada a qualidade de funcionário público, ainda assim subsistirá algum delito. Beleza? Essa vai ser a diferença entre crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Entendido isso, nós temos que ir agora para o conceito de funcionário público para fins penais. Precisamos entender quem que é o funcionário público para fins penais, porque o conceito de funcionário público no direito penal é diferente do conceito de funcionário público do direito administrativo, por exemplo. O funcionário público para fins penais é um conceito bem amplo, que é trazido no artigo 327 do Código Penal. E é exatamente ele que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Diz o seguinte, o artigo 327, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Esse artigo 327, ele é uma norma penal interpretativa. Porque o seu propósito é esclarecer outras normas penais. Aqui no artigo 327 a gente não tem um crime propriamente dito, não. É simplesmente uma norma que veio a explicar outras situações. Explicar aqui no caso quem que é considerado funcionário público para fins penais. E esse conceito é um conceito muito amplo, porque vai ser considerado funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O que vai ser o cargo público? Pessoal, o que é este cargo, que é o cargo público? Cargo público são aqueles definidos no artigo 3º, parágrafo único da Lei 8.112. Cargos criados por lei com denominação própria, remunerado pelos cofres públicos, este vai ser o cargo. Quem que é o emprego público? Emprego público são aqueles que trabalham para a administração pública no regime da CLT. Ok? Então reparem que os conceitos de cargo e emprego público são relativamente restritos, são delimitados. A questão é quando a gente vem para a função pública. Olha aqui na tela. Este conceito de função pública, ele é extremamente amplo. Porque vai exercer essa função pública qualquer pessoa que exerça qualquer tipo de função de natureza pública. Por exemplo, dentro dessa função pública, eu posso dizer os jurados do tribunal do júri. Eu posso incluir os mesários eleitorais. Ué, professor, mas eu já fui mesário eleitoral e eu não sou funcionário público. Pois é,
para fins penais, enquanto você atuava como mesário eleitoral, você era considerado, sim, um funcionário público. Vamos além, o juiz de paz, o tabelião, os agentes políticos, governador, deputado federal, deputado distrital, senador, todo mundo, todos os agentes políticos de cargos eleitorais, eles são considerados funcionários públicos para fins penais. Só que a gente pode ir além. Vamos falar aqui do estagiário? O estagiário, por exemplo, do Tribunal de Justiça, que está exercendo transitoriamente uma função, ele pode ser considerado funcionário público para fins penais? Pode. E por que não falar no voluntário? Por exemplo, um voluntário que esteja exercendo uma função no hospital público. Ele está lá auxiliando como voluntário, ele é enfermeiro da rede particular e está auxiliando um hospital público no momento que tem poucas pessoas para trabalhar. E aí, em determinado momento, ele pratica um crime valendo-se das funções que ele está desempenhando como voluntário, como enfermeiro voluntário naquele hospital público. Ele é considerado um funcionário público para fins penais? Sim. Olha aqui o artigo 327, como que ele é amplo, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. Não requer que haja um cargo definitivo, não requer que haja uma remuneração para ser considerado funcionário público para fins penais, pessoal. Reparem o quão amplo é este conceito, beleza? Só que nós temos que excluir algumas situações bem específicas. Por exemplo, aqueles que exercem um munus público, não são considerados funcionários públicos para fins penais, tá bom? Eu posso falar aqui, por exemplo, do tutor, curador, o depositário judicial, o administrador judicial lá da lei de falências, tá bom? Entre outros. Quem exerce um munus público não é funcionário público para fins penais. Tranquilo? Atenção então, porque às vezes cobra-se aí especificamente essa questão de quem exerce munus público. Muito bem. Inclusive estava aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. É o que eu coloquei para vocês, olha só. Não são considerados funcionários públicos para fins penais quem exerce cargos públicos atribuídos por lei, que é o munus público. Há exemplo de tutores, curadores, administradores judiciais, defensores dativos e depositário judicial. Tá bom? Súmula aí do STJ de 2018. Artigo 327, parágrafo 1º. Aqui no artigo 327, parágrafo 1º, eu tenho o chamado funcionário público por equiparação. Vem comigo. Se o artigo 327 você já não achasse que fosse amplo o suficiente para incluir o máximo de pessoas como funcionário público, venho agora o parágrafo 1º e amplia ainda mais o conceito de funcionário público para fins penais. Ele traz o conceito de funcionário público por equiparação. Quem vão ser esses funcionários públicos equiparados? Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função, ok? Aonde? Em entidade paraestatal. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada, para execução de atividade típica da administração pública. Muito bem, muito bem. Vamos analisar cada uma dessas situações. Primeiro, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Quais são essas entidades paraestatais? Primeiro, serviços sociais autônomos, que é o sistema S. Serviços sociais autônomos, SESI, SESC, SENAC. Algumas ONGs podem ser consideradas entidades paraestatais. Entidades de apoio,
fundações, associações, cooperativas, organizações sociais, que são as OS, organizações sociais da sociedade civil de interesse público, que são as OCIPs, todas essas são consideradas entidades paraestatais. Logo, aquele que exerce cargo, emprego ou função em alguma dessas entidades paraestatais será considerado funcionário público para fins penais. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Galera, muita atenção. Não é qualquer pessoa que trabalha para uma empresa prestadora de serviço público. Tem que ser uma prestadora de serviço público de atividade típica da administração. Quer ver um exemplo clássico que as questões de prova estão trazendo? O caso do vigilante. O vigilante que atua dentro de uma repartição pública, tomando conta, fazendo a revista daquelas pessoas que ingressam no local, este vigilante, ele não é considerado funcionário público para fins penais, ok? Por quê? Porque ele não está exercendo uma atividade típica da administração. Diferente, por exemplo, daquele médico, garganta aqui, pegou. Diferente daquele médico que atua, por exemplo, na saúde pública, em razão de ter sido contratado por uma empresa conveniada. Ele está prestando um serviço de atividade típica da administração. Então, o médico, ainda que ele esteja conveniado, o salário dele vem de uma empresa privada, este médico que esteja atuando numa atividade, prestando um serviço para a administração pública, e a saúde é uma atividade típica da administração pública, o médico será considerado funcionário público para fins penais, lógico, nessa situação. Não é qualquer médico, um médico que atue numa clínica particular, num hospital particular, ele não. Mas o médico que eventualmente seja ligado a uma prestadora de serviço público que foi contratada pela administração e esteja exercendo as suas atividades, ele está atuando numa atividade típica da administração e, portanto, será equiparado a funcionário público. Beleza? Então, muita atenção, porque isso aqui é muito cobrado em prova. Essa empresa prestadora de serviço público, quem trabalha nessa empresa prestadora de serviço público, deve exercer uma atividade típica da administração pública. Muito bem, muito bem. A equiparação do conceito de funcionário público prevista no artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal, se aplica a este somente na qualidade de sujeito ativo da infração penal ou também quando figura como sujeito passivo. Por exemplo, vamos pegar aqui um funcionário que trabalhe numa organização social, ok? Ele é considerado funcionário público para fins penais? Sim, parágrafo 1º do artigo 327. Ele é considerado funcionário público para fins penais por equiparação. Muito bem. Nós sabemos que ele é considerado funcionário público para fins penais quando ele age como sujeito ativo de um crime. Nós vamos falar aqui sobre os crimes funcionais. Então, quando ele pratica uma conduta definida como crime funcional, ele responde por aquele crime funcional, porque ele é equiparado a funcionário público. Mas a pergunta agora é a seguinte: ele pode ser equiparado a funcionário público para fins penais quando ele for a vítima, quando ele for o sujeito passivo de um delito, ou ele necessariamente tem que ser sujeito ativo? Galera, nós temos duas teorias. A teoria restritiva vai dizer, olha, se ela restringe, ela vai dizer somente na função de sujeito ativo. Tá bom? Este conceito de funcionário público por equiparação só vai ter aplicação quando esta pessoa for sujeito ativo do crime. Já a teoria extensiva ou ampliativa vai falar, não, esse conceito de funcionário público por equiparação vai ter lugar tanto quando esta pessoa for sujeito ativo, quanto quando ela for sujeito passivo. E por que isso daqui é importante? Simples. Porque se alguém praticar uma ofensa contra funcionário público, vem comigo, se alguém pratica uma ofensa contra funcionário público por equiparação, de acordo com a teoria restritiva, seria somente um crime de injúria. De acordo com a teoria extensiva, seria o crime de desacato.
Olha aqui na tela, olha aqui na tela. Se eu falo que esse funcionário público por equiparação, ele somente será assim considerado quando ele for sujeito ativo, se alguém pratica uma ofensa contra ele, esta ofensa será considerada uma injúria. Entretanto, para a teoria extensiva, como ele também é considerado um sujeito passivo, este funcionário público por equiparação, nós teríamos aqui o crime de desacato. Ok? Professores, é muito cobrado em prova? Não, tá? Essa diferença entre a teoria restritiva, teoria extensiva, não é muito cobrada em prova, mas é interessante a gente ter esse conceito, essa diferenciação e saber que a majoritária na jurisprudência é a teoria extensiva. Então, se tiver que adotar uma delas numa prova objetiva, adote a teoria extensiva ou ampliativa, no sentido de que o conceito de funcionário público por equiparação do artigo 327 do parágrafo 1º vai se aplicar quando a pessoa for sujeito ativo ou passivo do delito. E aí a gente vem para o parágrafo 2º do artigo 327, que diz o seguinte: a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Reparem, portanto, a pena será aumentada em 1/3, tá bom? 1/3. Quando estivermos diante de pessoas que ocupem cargos em comissão, função de direção ou assessoramento. Ou seja, aquelas pessoas que estão num alto escalão, aquelas pessoas cuja confiança lhes foi depositada de maneira ainda maior. Por que nós temos crimes funcionais? Porque crimes funcionais são crimes praticados por aquele agente do Estado em que o Estado confiou para exercer uma função sensível, que é na administração pública. Só que quando nós estamos falando daqueles que são os dirigentes dessas instituições públicas, eles deveriam ter, cedida a eles uma confiança ainda maior. E, obviamente, eles vão ser punidos de maneira mais grave quando eles praticarem um delito contra a administração pública, ok? Só que aqui eu quero chamar uma atenção para vocês. Quando eles forem ocupantes de cargos em comissão, função de direção ou assessoramento, aonde? Em órgão da administração direta, beleza, sociedade de economia mista, que faz parte da administração indireta, empresa pública, que faz parte da administração indireta, ou fundação instituída pelo poder público, que faz parte da administração indireta. A pergunta que eu tenho para vocês agora é a seguinte: não está faltando uma entidade da administração indireta aqui? Tá, né? As autarquias. E aí, pessoal? Se um dirigente de uma autarquia pratica um crime funcional, primeiro, ele é considerado funcionário público para fins penais? Com certeza, com certeza. Ele está integrando a administração indireta. Então ele é considerado funcionário público para fins penais. Tranquilo isso. Mas agora, se esse dirigente de uma autarquia pratica um crime funcional, ele será apenado com esta causa de aumento de pena de 1/3? Sim ou não? Lembrem-se que autarquias não está previsto aqui. Pessoal, o entendimento antigo do STJ era de que nós tínhamos que fazer uma interpretação extensiva no que concerne ao parágrafo 2º do artigo 327. O STJ dizia que, apesar de autarquia não estar citada expressamente no parágrafo 2º, o dirigente de uma autarquia deveria sim ser responsabilizado com esta causa de aumento de pena quando ele praticasse um crime funcional. Entretanto, em 2019, o STJ reviu a sua jurisprudência. Coloca aí na tela. Na verdade foi o STF, tá, pessoal? O STF reviu a sua jurisprudência e disse o seguinte: no rol de incidência da causa especial de aumento de pena, que é exatamente essa que nós estamos falando, o aumento de pena de 1/3, entre os entes da administração pública indireta, não há menção às autarquias. Analogia para entender que os servidores ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou de assessoramento das autarquias também estariam sujeitos à majorante. Pelo princípio da legalidade penal estrita, inadmissível o aproveitamento da analogia in malam partem. Recorrentes que não poderiam ter a pena majorada em 1/3 na forma prevista
no parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal. O que o STF disse, então, em setembro de 2019, no que concerne ao aumento de pena ao dirigente de uma autarquia? Ele disse, não é permitido. E não é permitido porque aqui não vai haver uma interpretação extensiva. Aqui haveria uma analogia. E a analogia não é admitida no direito penal brasileiro quando for para prejudicar. Eu não posso entender por analogia que autarquias estivessem presentes no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Logo, os dirigentes de autarquias que eventualmente vierem a praticar crimes funcionais, eles responderão pelos crimes funcionais, mas não responderão pelas causas de aumento de pena, pela causa de aumento de pena que está previsto no artigo 327, parágrafo 1º. Galera, muita atenção, isso aqui vai despencar em prova, tá bom? Muita atenção nessa jurisprudência. Há aqui uma alteração no entendimento jurisprudencial que existia anteriormente, beleza? Vem comigo, vamos fechar esse bloco, pode ficar comigo aqui. No próximo a gente continua, até lá.